Galera, o Tite poderia ter colocado uma equipe um pouco mais ofensiva, né? A seleção brasileira poderia ter colocado em risco a classificação para oitavas de finais da Copa do Mundo, se não fosse o Rodrigo no segundo tempo, né? Que entrou muito bem no jogo. Isso mostra para Tite que ele não tem o direito de pegar, botar o Fred e adiantar o Paquetá, entendeu? Inventar, cara. Para mim, ele inventou. Hoje não era dia de inventar, sendo que ele foi sábio no segundo tempo e fez as substituições que ele precisava fazer. Mas a seleção brasileira precisa ter muito cuidado nas próximas fases, principalmente agora a fase de oitavas de finais, porque não vai ter vida fácil. Todo mundo sabe que seleção, Copa do Mundo é um jogo só, então você não tem chance de recuperar. Quando é 2 jogos, você ainda consegue recuperar, mas quando é um jogo só, um erro, você já está desclassificado. Deu Copa do Mundo é isso aí, você não pode errar em nenhum momento. Se você errar, você é desclassificado. E o Brasil acertou mais do que errou. E por isso o Brasil venceu e está classificado para oitavas de finais. E agora acredito que no próximo jogo o Tite, ele deve escalar uma equipe talvez até alternativa, não sei, mas ele deve alternar um pouquinho os jogadores e deve dar oportunidade aos jogadores que não entraram em campo ainda pela seleção brasileira. O Gabriel Jesus teve oportunidade novamente de entrar no jogo da seleção, entrou no lugar do Richarlison, que não foi bem nessa partida contra a seleção da Suíça, mas para mim a seleção brasileira tem muito ainda a evoluir nessa Copa do Mundo para assim ser campeão dessa Copa. Galera, bora acompanhar aqui o Killzinho, Mauro Naves, a galera do ESPN está falando sobre a seleção brasileira. Detalhe, monstro Casemiro. Total. Organizando, dando ordem, partida, fazendo e tal, independentemente do gol. E sentimos falta monstro do Neymar, mesmo. sim. Hein? Oi? E sentimos falta do Neymar, sim. Ah, lógico, Muita sentimos, gente sim, dizendo, sim. ai, alguns idiotas, né, vibrando com a contusão do Neymar, a gente vê que ele é importante, sim. Sim, claro. Necessitamos, sim. Ele inteiro vai fazer a diferença, vai ajudar muito. Devolver aí pra vocês, amigos. Nós falamos aqui do Paquetá, que também hoje teve mais esse detalhe, né? Talvez não tenha jogado 100%. Em um dos treinamentos dessa semana, ele não conseguiu fazer a segunda parte. Ontem treinou normal. Ele que estava com um mal-estar, hoje ele fez um teste para Covid e deu negativo. O que acontece é que alguns sintomas gripais o pessoal está apresentando, né? Sintomas gripais, uma coisa mais como uma rinite, até mais calor, e dentro dos ambientes o ar-condicionado muitas vezes muito forte, então isso também acaba pegando. Mas talvez o Paquetá também não estivesse na melhor da sua forma, porque perdeu um pouco desse treinamento, talvez ainda sentindo esse mal-estar que ele veio, né? E aí também isso tenha prejudicado, viu, Lu, amigos? É isso, Renata. Ô Maurão, até em cima do que você falou, a gente até discutiu isso, acho que no Sport Center na sexta, se eu não me engano, que você até me perguntou sobre isso. E assim, modéstia à parte, até fazendo já vendendo peixe, no Star Plus a gente analisou adversário por adversário. E pelo menos para mim, respeito todo mundo, cada um tem uma visão, para mim a exigência defensiva da Suíça, ofensiva da Suíça ia ser muito menor do que a da Sérvia. Isso ficou muito claro. Para mim, olhando os últimos jogos de cada equipe, a Sérvia era uma seleção com muito mais capacidade de pôr a bola no chão e jogar. A gente até falou no início do programa. Para mim, o erro realmente está aí. A Suíça, para mim, ela realmente ia propor o jogo só contra Camarões. E assim, a questão do Militão eu concordo, apesar de não concordar com a ida do Daniel Alves. Eu acho que a linha defensiva da seleção brasileira, mais Casemiro, é o ponto alto. Assim. O que o Alexandro jogou hoje é uma barbaridade. Posso só colocar um dado para corroborar? Sim. Eu estava até consultando aqui nossa base de dados, né, que é excelente. É a primeira vez na história das Copas do Mundo, desde que se conta essa estatística, que o Brasil não permite uma finalização certa aos adversários em 2 jogos seguidos. Ou seja, a Sérvia não conseguiu. O Brasil Suíça ainda também não tomou um chute a gol na Copa do Mundo. Entendi. Então, assim, só para ter uma ideia do quanto esse time é sólido e da importância que tem esse bloco, né? E assim, quando você escolhe jogar no campo do adversário, e é natural que o Brasil jogue assim, você fica mais exposto. Eu acho que o Marquinhos antecipou todas, o jogo que o Alexandre fez foi gigante. O Thiago, muito inteligente, que numa escapada que ele sentia que ele ia sofrer, ele fazia falta tática. Ele parava ali até a a tela aí, ó. A tela que o Léo falou, ó. O Alisson teve 11 chutes contra, mas nenhum no Brasil. E o Militão tem uma jogada bem emblemática, que é quando o Vargas escapa na velocidade, o Militão sai um pouco atrás e ganha na imposição. Naquele lance, eu acho que ali todo mundo pensou, se é o Dani, ele teria mais dificuldade, porque não é característica dele. Agora, para mim a questão é essa,
é você não ter entrado com o Rodrigo. Eu acho que se a leitura foi que mais talento a Suíça, eu não vejo mais talento, não vejo mais modelo para jogar. O talento tem mais talento a Sérvia. A Sérvia tem o Tadic, tem o Milinkovic-Savic, jogadores que estão acostumados a jogar em modelos, inclusive, propositivos. O Vlahovic que está no sacrifício, né? Nem entrou. Sim, tem tudo isso. Então, eu estou muito com o Mauro nessa. Essa leitura aí, para mim, não faz muito sentido. Boa noite, né, Mauro? Boa noite, Glaucia, boa noite, Zinho. Eu comentei aqui. Eu comentei que hoje nós vimos o Tite das antigas, né? Não o Tite o Tite novo, né? Que foi no primeiro jogo, né? Mas eu acho que existe uma preocupação exacerbada nessa questão, né? É lógico que você tem que jogar, encontrar um equilíbrio entre defesa, meio-campo e ataque, quando você perde a bola. Mas existe a possibilidade também de você inverter, de certa forma, as preocupações. Né, de você colocar na cabeça dos jogadores adversários, já é natural por si só. Quando os caras vou jogar contra o Brasil, eles mudam a forma de jogar, eles respeitam o Brasil, eles sabem que, por mais que, por exemplo, o Rafinha não esteja bem no Barcelona, o Rafinha na seleção brasileira joga de uma outra forma, o futebol brasileiro acaba sendo potencializado. Eu só acho que, assim, se convoca 9 atacantes, se você tem 9 atacantes com versatilidade para jogar em várias posições, o porquê não usar? Né? Nós vimos hoje, o Mauro deu uma explicação bem legal, né? No 4-1-4-1, e o Zinho falou sobre o 4-1-4-1, e o Fred como um armador. O Fred não é armador. O Fred tem uma força muito grande quando ele enxerga o jogo. Quando ele é o primeiro volante, ele sai distribuindo. Quando ele precisa armar a equipe, é difícil, porque é uma outra responsabilidade. Talvez, se o Paquetá tivesse recuado e jogado da forma como nós jogamos da outra vez, ele não tivesse se desgastado tanto, porque o Paquetá tinha que sair de um lado, tinha que sair do outro para fazer a ponte entre o meio-campo e o ataque. Né? Então, ele não conseguia muitas vezes fazer essa função. Você tem uma exigência maior. E com a seleção brasileira perde a bola, ela tem que pressionar, essa exigência ela é maior ainda. Né? Porque você tem duas fases, você tem com a bola no pé e sem a bola nos pés. Então, eu acho que quando você mexe muito, e como o Brasil mexeu hoje, né, nesse sentido, você acaba dificultando um pouquinho. Faz o simples. Às vezes o simples é o melhor. Treinou, como eu falei aqui antes, ele treinou o Rodrigo várias e várias vezes como substituto do Neymar. Então, por que não coloca o Rodrigo como substituto do Neymar no jogo imediato, onde ele entra contra a Sérvia e faz a diferença? Ele põe velocidade no jogo. Não dá para entender esse tipo de... Para mim, é esse o ponto. Primeiro que realmente teve uma mudança de organização tática realmente. Acho que a seleção ela inicia numa fase sem a bola, no 4-1-4-1. Depois ela até adianta um pouco o Paquetá para pegar o Xhaka, porque a Suíça nos primeiros minutos o Xhaka vem buscar e consegue sair 2 vezes. Para mim a grande diferença é o seguinte, em fase ofensiva, o Paquetá joga entre linhas, mesmo quando ele é segundo volante. Ele joga um pouco mais adiantado que o Casemiro. O problema é que era Paquetá e Fred, e Paquetá e Neymar. Aí tem uma diferença técnica muito grande. Sim. E o Rodrigo hoje, em questão de característica, claro que ele pode se tornar um jogador do tamanho do Neymar, mas ele é o que mais se assemelha. E você tem o Militão do lado direito, que a preocupação dele, se eu sou o Militão, a minha preocupação é muito mais marcar do que sair pro jogo. Sim, sim. É por isso que o Rafinha ficou isolado, e por isso que eu falei, então já que você vai deixar o Rafinha isolado para marcar mais ou menos o lateral, coloca o Anthony na virada do segundo tempo, porque você põe velocidade e você abre mais e preocupa ainda mais o time adversário. Porque você tem o Anthony que pega a bola e parte para cima. Vai voltar? Lógico que vai voltar. Se pedir pro Anthony, volta um pouquinho para marcar o lateral. Lógico que vai voltar. Ele tá acostumado, ele vai voltar, é Copa do Mundo, os caras irão se sacrificar pelo Tite. Mas a gente precisa, em determinados momentos, um pouco mais de coragem para a gente ter essa capacidade de aproveitar a qualidade que nós temos. Porque com 2 jogadores de lado de campo, o Vinícius e o Anthony com as mesmas características, você vai abrir o time da Suíça, porque eles vão sair para fazer a cobertura e vai pintar os espaços. Então, quando a gente começou a colocar velocidade e ter esse tipo de movimentação pelos lados, que o Anthony começou a puxar a bola e partir para cima e levar, a gente começa a abrir o campo. Você viu o que aconteceu? Toca a bola pro Vinícius, o Vinícius leva com espaço, sem ter 2 contra 2, ele toca pro Rodrigo de primeira, dá pro Casemiro, ou seja, tinha os espaços para eles jogarem e criar nessa situação. Agora, jogador... ter coragem, né, para fazer isso. Assim, o Rodrigo, no lugar do Fred, nesse sistema, e reafirmo, para mim o Fred não fez um jogo ruim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
O Rodrigo, na do Fred, nesse espaço tão curto que você tem para jogar, é um jogador tecnicamente mais refinado, com a qualidade de criar. Você vai sair mais coisas dali. Isso é muito claro. Ele está acostumado a jogar nessa zona, nessa área de campo. Sim, não. É diferente, ele está acostumado. Se a gente pega o que o Real Madrid é nessa temporada, até porque em vários momentos ele não teve o Benzema, e ele jogou ali, mas em alguns momentos ele jogou ali com o Benzema. Atrás do 9. Porque o Valverde ocupou a faixa direita. Então, ele já tem o Vinícius na esquerda, que é quem ele tem na seleção mesmo. E ele pode tanto jogar como ele joga com o Benzema, ele pode jogar com o Richarlison também. E, aí, de repente, dentro do jogo, ele começa por dentro, o jogo pede outra coisa, pede outra característica por dentro, ele pode passar para a direita. Com certeza. Sim. E até o Ancelotti falou, não é a melhor posição dele, embora ele tenha jogado muito tempo ali, mas joga. Porque ele tem gol, tem chegada. Eu prefiro o Rodrigo por dentro, perto do gol. Sim. Acho que é um jogador na capacidade... Acho que isso é um consenso, acho que para todo mundo. Deixa eu voltar lá no Catar, lá com a Glaucia, com o Mauro Naves e também com o Zinho. Pessoal, queria saber de vocês, inclusive, essa história aí, com todos esses pontos que a gente debateu aqui, vocês acham que muda alguma coisa nesse jeito de pensar do Tite, até não para a próxima partida, porque o Brasil está classificado, mas até para umas oitavas e tudo mais, se é que a gente vai persistir aí não tendo Neymar e Danilo. E eu quero saber do clima que foi aí nesse local, para a torcida brasileira e tudo mais, como é que foi acompanhar em loco a partida também? Sempre bom, né? Acompanhar em loco. Muitos brasileiros no estádio hoje, assim como também no jogo de estreia. Lógico que ao longo da partida a gente foi sentindo ali da torcida que foi ficando até tenso. Todo mundo acho que esperava um pouco mais. Fiquei, já falei. Eu falei. Falei aqui, Mauro. Eu tava num otimismo assim com essa galera toda, poxa vida. Aí saiu o gol, beleza. Não, um gol anulado do Vini. Ai, todo mundo foi ficando ainda mais tenso, né? Então o clima é esse, mas agora de festa total. O pessoal saindo aqui muito animado. E ao lado desses dois aqui, dessas duas celebridades, a gente vai passando e é só festa, viu? Mauro muito homenageado pelo pessoal, o povo grita, presidente. E o Zinho nem se fala, né? O que ele para fazer foto é qualquer coisa, viu, Lucas? Homem aqui, ídolo da torcida brasileira até hoje, é tetra, todo mundo gritando onde a gente passa, num clima muito legal. Agora, eu acho que sim, isso vai gerar uma reflexão pro Tite, esse time de hoje, e até coisas que a gente discutia antes dessa partida, quando ele falou na coletiva ontem de segurança, e a gente imaginava que a segurança ou fosse o Militão, pensando numa segurança defensiva, ou a dupla Casemiro e Fred, pensando numa segurança do que ele já conhecia, e no fim a segurança foi total. Mas eu acho que ele vai parar e repensar isso também, assim como ele repensou algumas coisas no jogo contra a Sérvia, e ele falou isso depois em entrevista coletiva, que ficou para reflexão e tal, eu acho que ele vai avaliar, porque a gente esperava mesmo, poxa, contra a Sérvia ele usou um time diferente, e a gente até discutia, é um Tite menos conservador do que antes, e que evoluiu nesse período de preparação para a Copa do Mundo, pôde também explorar mais coisas, enfim. E hoje algumas coisas já num conservadorismo maior, eu acho que ele vai acabar refletindo sobre isso, amigos. Nãozinho, eu acho, vamos ouvi-lo aqui agora, né? Talvez ele dê um indício do que vai fazer. Agora, pelo menos em segundo lugar, está classificado, mas não, vou repetir esse time, não tenho o Neymar, eu preciso pensar o que fazer, quero ganhar 9 pontos, sair em primeiro. Ou não, né? Estou classificado, vou aproveitar para girar todo mundo. Vamos ver se ele dá alguma indicação, senão a gente vai procurar saber isso nos treinos, mas eu acho que ele deve refletir sim. Me parece uma oportunidade de colocar um pouco o Daniel, mas se ele gostou do Militão, ele vai falar é melhor não mexer nessa defesa e tal, enfim. Vamos ver se ele dá alguns indicativos, mas continuo achando que ele errou na avaliação do que seria o jogo hoje, tanto que eu não estava com essa tensão toda. Primeiro, achei meio chato o jogo no começo. Eu falava pro Zinho, Zinho, vai começar esse jogo não? Já tava com 15 minutos. Eu falei, esse jogo vai começar que horas e tal? Mas eu esperava isso, um time lá fechado e tal. O retrospecto desse jogo é isso. O retrospecto é isso. O Brasil ganhou uma vez por 2-0 em 1990 no amistoso em Cuiabá. Até então eram 9 jogos com 3 vitórias do Brasil, 2 da Suíça e 4 empates. 2-1, 1-1, 1-0 pra cá, 1-0 pra lá no amistoso e tal. 2 jogos de Copa do Mundo, 2 empates. Na última e lá em 1950, quando o Brasil goleava todo mundo, chegou em 50, foi 2-2 com eles. Então assim, eu já vim pra cá, já vai ser um joguinho que vão ver onde é que o Tite vai achar o jeito de furar o bloqueio e tal. E eu achava que era com o Rodrigo, com o Rafinha, com o Vinícius e tal, isso não aconteceu. Aí, pelo tempo, eu fiquei frustrado pelo que eu vi de futebol e tal. No segundo tempo, felizmente, aconteceu
E agora acho que o Zinho vai ter que conversar com o César Sampaio, com o Titezinho, e ver o que você vai sugerir para o segundo jogo, o terceiro jogo contra Camarões, tá, Zinho? Assim, eu tô com um copo mais cheio. Né? Não tô tão assim para baixo. O Brasil é uma das poucas seleções que ganharam os 2 jogos iniciais. Sim. Que a França, né? Portugal vai jogar ainda 10 horas. O Tite tem muitas opções. É um elenco farto. Você vê que a gente perde o melhor jogador, um dos melhores do mundo e o melhor jogador da nossa seleção, sem contar do Danilo, que também é uma peça importantíssima. E a gente discutiu muito qual era a formatação, quem ele ia colocar, quantas opções ele tinha, e ele fez um modelo mais seguro, até pensando que era o primeiro jogo sem o Neymar. Eu leio por esse lado, né? Eu vejo por esse lado. Vou com mais segurança, não tenho o Neymar. Seria o primeiro jogo do Rodrigo como um titular absoluto da seleção, dentro de uma Copa do Mundo, um jovem, né? Tá jogando muita bola, mas nem no Real Madrid ele é titular absoluto, né? Nem no Real Madrid ele é titular absoluto. Então, assim, não vejo um absurdo não ter começado com ele. Foi uma tentativa, foi um modelo mais seguro. E em nenhum momento eu vi o Brasil correr risco. Dentro da Copa do Mundo, porque a gente assim, poxa, poderia fazer mais gols. Também acho, poderia criar mais. Mas o Brasil foi dominante o jogo todo, né? Com muitas dificuldades de infiltração, porque a gente estava sem o Neymar e o modelo que ele escolheu, prezando mais uma experiência, uma segurança, até mudando esse jeito de jogar, porque quando o Neymar joga, o Paquetá vem mais de trás. Hoje o Paquetá estava mais à frente pelo lado esquerdo e o Fred pelo lado direito. Até o espaço para eles dois numa linha mais alta era menor. E em cima de um adversário que estava todo marcando com linha abaixo. Então, assim, eu enxergo que o Tite, com a sua comissão, vai olhar esse jogo, vai ver contra Camarões. Eu acho que Daniel Alves começa jogando, eu acho que Bruno Guimarães começa jogando, eu acho que o Rodrigo começa jogando. E aí ele vai rodar esse elenco, ele vai olhar, porque a pedreira mesmo ainda está por vir. Claro. Nas oitavas, né, a gente já sabe que vai enfrentar, pode ser um Portugal, pode ser um Uruguai. Gana ganhou hoje, né, da Coreia. Então, assim, eu acho que ele tem que, dentro dessas observações e rodando e dando chance, ele vai chegar um momento, Neymar tá inteiro, vai voltar, não vai? Aí sim, ele vai ter que decidir, porque aí é um mata. Não tem mais essa coisa de empatou um aqui, não. É o jogo, é oitavas. Aí assim, ele vai ter que escolher, é o Rodrigo, que de repente tá pedindo essa passagem. Quem vai ser o segundo? É o Casemiro com o Paquetá? Não, é o Bruno Guimarães? Então assim, eu tô com um copo cheio, acho que a seleção tem um elenco à disposição do Tite, ele tá rodando, tá dando chance para todo mundo, e o Brasil 100% na Copa. O Pedro Ivo Almeida, que tá lá na parte de zona mista também, acompanhando a saída dos atletas, coletiva e tudo, ele me passou aqui o seguinte, que o Bruno Guimarães e o Alex Telles, que foram os primeiros a passar ali, falaram sobre o gramado. Esse estádio aqui onde nós estamos, o 974, se o Brasil for o primeiro no grupo, volta a jogar aqui. Do que eles falaram do gramadozinho meio duro, demora a acostumar. Sempre a gente observou isso, né? Molha-se o campo antes de começar, no intervalo. Aí me chama a atenção, mesmo molhando ainda estava duro, eles que estavam lá dentro, né? Sabem melhor do que qualquer um, estão acostumados com gramados espetaculares na Europa. Eu olhando ali de fora, do nosso posicionamento, estava perto um do outro, eu achei um gramado bom. E até achei a condução de bola, o trabalho de bola, os passes, até quando tinha o espaço bem reduzido, quando entrava na intermediária ofensiva nossa, defensiva da Suíça, que ficava muito perto, muito próximo, né? A intensidade da pegada da marcação é muito maior. Eu via um time até conseguindo tocar a bola. Mas se eles falaram, né? Aí é uma coisa para ser... O Tafarel veio aqui, né? Nós vimos, eu e o Mauro, ele saindo do hotel, vindo aqui, porque tinha diferença do clima, né? Do ar-condicionado, que é uma coisa no gramado, é outra pra gente que está nas cadeiras. E assim, é claro que agora eles vão conversar mais sobre isso e vão se preparar, vão pedir para molhar mais, né? Porque o Brasil
a gente acredita, né? Vai estar aqui jogando, sem dúvida. Olha só, jogo contra Camarões é lá no Luzeio, onde foi a estreia, né? Contra Camarões. Não, vou só te passar aqui para todos aqui o que disse o Rodrigo agora há pouco ali, né? Eu tinha muita possibilidade de sair jogando e eu sabia disso. Por quê? Porque ele treinou. Aí machuca o cara que ele treinou no lugar, por isso que ele fala, eu tinha muita possibilidade de saber disso. Por um lado foi bom, porque mesmo não saindo jogando, eu estava preparado desde o início do jogo. Eu tive que entrar no intervalo, pude ir bem e dei assistência para o Casemiro. A gente jogou muito tempo no Real Madrid, foi uma bola que eu tinha falado antes para ele deixar passar e ele deixou. Depois ele ficou livre e eu devolvi. E o Casemiro até falou, né, dos caras com quem ele conhece do Real Madrid, né, Mauro, na entrevista coletiva também. Mas a impressão que eu tenho, inclusive, do Rodrigo, concordo com o que o Zinho falou, ok, não tem sido nem titular lá no Real, que ele tem entrado com uma confiança tão grande nessa seleção brasileira e tem feito bons jogos, e nessa função também, que o Tite muito provavelmente trouxe o Rodrigo pensando para essa função, muito mais do que beiradas, porque ele tem outras opções. Então a impressão que eu tenho é dessa confiança com que ele entra. Talvez mesmo sendo titular, ele tivesse também, ó, aí a declaração dele. Até nos nossos programas, a minha opinião era se começa com Militão, era até um conjunto, né? Se começa com o Militão, eu começaria com o Rodrigo. Era isso. Porque nós teríamos uma consistência defensiva maior com o Militão e aí ele ficaria muito mais livre ali para criar essas jogadas, né? Chegando perto mais parecido com o que jogou no primeiro jogo. E se começa com o Daniel Alves, até eu falei, eu começaria com o Fred. Para ter uma pegada maior no meio campo. Então assim, isso são as opções que o Tite tem e ele vai tirar essas conclusões. Para mim, o Rodrigo começa jogando contra Camarões, já até falei aqui. Então assim, o que eu quis dizer assim, não é um absurdo. Pra mim, eu não fui pego de surpresa porque o Rodrigo não começou jogando. Conhecendo o Tite, o Zé Elias falou. Eu acho que no primeiro jogo ele foi até usado demais. A gente comentou sobre isso. E hoje ele preferiu começar mais conservador. Agora, hoje eu não sei como é que vamos ser. Como é que o Tite vai escolher. Hoje realmente a seleção brasileira não sofreu perigo nenhum de gol, né? Não teve perigo, mas precisava fazer gol. O que pegou na seleção foi isso, a seleção precisava fazer gol, precisava da vitória para conseguir a classificação, porque jogar o próximo jogo, ter drama contra o Camarões, não ia dar certo. É mais fácil vencer hoje e ficar mais tranquilo contra a seleção do Camarões, senão os caras podem engrossar pro time pra cima do Brasil, entendeu? E dificultar. Eu acho que o Tite poderia sim ter entrado com uma equipe um pouco mais ofensiva, mas pesa um pouco o Rodrigo. Nunca foi titular absoluto no Real Madrid. Beleza, ele faz essa posição que o Neymar faz de vez em quando, mas o que o Tite pensou foi isso daí. Eu não sei se ele vai conseguir jogar 90 minutos com a mesma intensidade. Então o Tite preferiu segurar para o segundo tempo. Eu acho que a cabeça do Tite foi essa, mas ele errou. Ele errou. Entendeu? O Militão tem muita força de vontade, ajuda muito a seleção, mas não é um lateral de ofício. Entendeu? Isso pode complicar em algum momento, em algum jogo. Entendeu? Tem que ter alguma cobertura ali, tem que ter alguém auxiliando ele ali, senão para não dar ruim. Entendeu? Mas a defesa da seleção brasileira tá muito boa. Até agora não teve nenhum chute a gol. Todos os chutes foram para fora, nenhum chute no gol. Entendeu? Isso mostra que a seleção brasileira tem uma defesa muito boa. Tem para mim, Thiago Silva, não tá no auge dele, mas para mim é um zagueirão. Marquinhos também, muito seguro. Casemiro, nem se fala. Casemiro marca muito bem, erra pouco, muito difícil você pegar e ver o Casemiro errando algum toque na bola. Ele não erra passe, muito difícil, entendeu? E isso, quem ganha é a seleção brasileira, entendeu? Quando tem esse tipo de jogadores que sabe pegar bola, sabe conduzir bem, o jogo flui de outra maneira, entendeu? O Vinícius Júnior também, para mim, jogou bem, pouco falado, eu não consigo entender porque falam tão pouco do Vinícius Júnior, entendeu? Participou de todos os gols da seleção brasileira até o momento e pouco se fala dele. Não sei o motivo, entendeu? Mas poucos eu ouço falar, entendeu? Falam de outros jogadores, mas parece que ele é muito importante. Para mim tá sendo o jogador mais importante da seleção brasileira. Participou de todos os gols da seleção, entendeu? Os 2 gols do primeiro jogo e agora esse gol também, que saiu da triangulação dele com o Rodrigo e Casemiro, entendeu? Um jogador que, não é craque igual o Neymar, não é craque igual o Neymar, mas ele é um jogador muito importante
não tem medo de jogar, ele vai pra cima, assim também como o Rafinha, eu gosto muito do Rafinha. O Rafinha é um jogador, tem muita qualidade, muito habilidoso naquela canhota dele, não tem medo de jogar. Eu acho que do primeiro jogo para esse agora, ele veio muito mais leve, muito mais tranquilo. O primeiro jogo pesou um pouquinho a perna, né, por ser estreia numa Copa do Mundo, mas nesse jogo eu acredito que ele jogou bem melhor, entendeu? Mas o Antony, para mim o Antony tem que ter um espacinho aí, mesmo que seja no segundo tempo, o Antony tem que jogar, porque joga muito, vai para dentro, não tem medo, e a seleção brasileira vai precisar desses jogadores mais para frente. Eu espero que o Tite não seja tão conservador. A seleção brasileira tem que jogar, tem que aproveitar as características dos jogadores que tem, porque o Brasil tem muito a oferecer ainda nessa Copa do Mundo, e que venha Portugal, venha Uruguai ou Gana, quem vir, a seleção brasileira é favorita nas oitavas de finais e ponto. E deixa aí nos comentários o que vocês acham da seleção brasileira, se pegar Portugal, Uruguai, a seleção brasileira é favorita mesmo contra essas seleções, galera. Não esquece também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.